Bom, vamos continuar o nosso quadro sobre as Copas do Mundo. Depois da maior frustração da história do futebol brasileiro no Maracanã, era hora de o mundo conhecer um novo capítulo. 4 anos haviam se passado desde o Maracanazo, e agora o palco seria outro. A Copa do Mundo de 54 desembarcava na Suíça, um país pequeno no coração da Europa, mas que receberia um dos torneios mais espetaculares de todos os tempos. Foi a Copa com a maior média de gols da história, a primeira acompanhada pela televisão, em vários países europeus e o palco de uma seleção que muitos consideram a melhor que o futebol já viu. Sim, estamos falando da lendária Hungria de Ferenc Puskás, um time que parecia imbatível, encantava o mundo com um futebol muito à frente do seu tempo e chegava ao Mundial como favorito absoluto ao título. Mas como toda grande Copa, a de 54 também reservava surpresas. Curiosidade 2. As sedes da Copa de 54. Apesar de ser um país pequeno, a Suíça recebeu a Copa em 6 cidades, aproveitando sua excelente infraestrutura e a curta distância entre elas. Os jogos aconteceram em Berna, Basileia, Genebra, Lausanne, Lugano e Zurique. O estádio mais famoso foi o Wankdorf, em Berna, palco da grande final entre Hungria e Alemanha Ocidental. Foi ali que aconteceu o histórico Milagre de Berna, uma das maiores zebras da história das Copas do Mundo. Outro palco importante foi o St. Jacob Stadium, em Basileia, que recebeu diversos jogos do torneio, incluindo uma das semifinais. Já o Hartturm, em Zurique, recebeu partidas da fase de grupos e das quartas de final. Além deles, completavam a lista o Charmilles, em Genebra, o Pontese, em Lausanne e o Cornaredo, em Lugano. Curiosidade 3. As primeiras eliminatórias sul-americanas. A Copa de 54 marcou uma grande mudança no futebol mundial. Pela primeira vez, a FIFA organizou um sistema de eliminatórias mais estruturado na América do Sul. Nas Copas anteriores, muitas seleções garantiam vaga praticamente de forma direta. Em 54, porém, países como Brasil, Chile, Paraguai e Peru precisaram disputar a classificação. O Brasil conquistou sua vaga ao superar o Chile, enquanto o Uruguai, por ser o atual campeão do mundo, já estava automaticamente classificado. O Brasil garantiu sua classificação contra o Chile, enquanto o Uruguai não precisou jogar eliminatórias, já que era o atual campeão do mundo e tinha vaga automática. Mas as curiosidades não paravam por aí. Naquela época, a organização das eliminatórias ainda era muito diferente da atual. Como a África ainda não possuía uma confederação própria, o Egito disputou as eliminatórias da Europa, assim como Israel e Turquia. Já a Ásia contou com apenas uma vaga, conquistada pela Coreia do Sul. Curiosidade 4. A classificação mais maluca da história das eliminatórias. Se hoje já existem saldo de gols, gols marcados, prorrogação e disputa por pênaltis para decidir uma vaga, em 54 nada disso existia. Nas eliminatórias europeias, Espanha e Turquia protagonizaram uma das classificações mais inacreditáveis da história das Copas. No primeiro jogo, a Espanha venceu por 4-1 em Madrid. Na volta em Istambul, a Turquia deu o troco e venceu por 1-0. Como o saldo de gols não era considerado critério de desempate, cada seleção tinha uma vitória. A FIFA, então, marcou uma partida de desempate, disputada em campo neutro, na cidade de Roma. O jogo terminou 2-2 após a prorrogação, e foi aí que aconteceu o impensável. Como ainda não existia disputa por pênaltis, a vaga foi decidida, por sorteio. Um garoto italiano de apenas 14 anos, com os olhos vendados, retirou um papel de uma urna. O nome sorteado foi o da Turquia, que garantiu sua classificação para a Copa do Mundo de 54. É, sem dúvida, uma das decisões mais curiosas e improváveis da história das eliminatórias da Copa do Mundo. Curiosidade 5. O novo formato da competição. A Copa de 54 marcou mais uma mudança no regulamento. Depois do quadrangular final de 50, a FIFA voltou ao sistema de mata-mata, mas criou um formato bastante diferente. As 16 seleções foram divididas em 4 grupos de 4 equipes. No entanto, cada seleção disputava apenas 2 jogos na primeira fase, em vez de enfrentar todos os adversários do grupo. Outra curiosidade é que, em caso de empate em pontos, não existia saldo de gols como critério de desempate. A vaga era decidida em um jogo extra. O regulamento foi bastante criticado por ser confuso, mas acabou proporcionando uma Copa repleta de partidas históricas e emocionantes.
Curiosidade 6. A primeira Copa transmitida pela televisão. A Copa do Mundo de 54 também entrou para a história por outro motivo. Foi a primeira a ter partidas transmitidas ao vivo pela televisão. É claro que a cobertura estava muito longe do que conhecemos hoje. As transmissões alcançavam apenas alguns países da Europa, como Suíça, Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e Reino Unido, onde a televisão ainda dava seus primeiros passos. Mesmo assim, foi uma verdadeira revolução. Pela primeira vez, milhares de pessoas puderam acompanhar uma Copa do Mundo sem precisar estar no estádio ou ouvir a narração pelo rádio no Brasil. Porém, a realidade ainda era outra. A televisão havia sido inaugurada apenas 4 anos antes, em 50, e a Copa continuou sendo acompanhada principalmente pelas transmissões de rádio e pelos jornais. Aquele Mundial marcou o início de uma nova era. A partir dali, a televisão começaria a transformar a Copa do Mundo no maior espetáculo esportivo do planeta. Curiosidade 7. A estreia da camisa canarinho. Como vimos no vídeo anterior, a derrota para o Uruguai na Copa de 50 marcou profundamente o futebol brasileiro. Na época, a seleção ainda atuava com seu tradicional uniforme branco, que acabou sendo associado ao trauma do maracanazo. Para mudar essa imagem, a Confederação Brasileira de Desportos promoveu um concurso nacional para criar um novo uniforme que representasse as cores da bandeira do Brasil. O projeto vencedor foi do jovem Aldir Garcia Schley, que desenhou a camisa amarela com detalhes verdes, o calção azul e as meias brancas. Assim, a Copa de 54 ficou marcada pela estreia da icônica camisa canarinho em um Mundial. Curiosidade 8. O regulamento era tão confuso que o Brasil achou que estava eliminado. O regulamento da Copa de 54 era tão complicado que nem os próprios jogadores entendiam direito como funcionava. Na estreia, o Brasil venceu o México por 5-0, enquanto a Iugoslávia derrotou a França. Com isso, brasileiros e iugoslavos chegavam à última rodada precisando apenas de um empate para que ambos se classificassem às quartas de final. Os jogadores da Iugoslávia até tentaram explicar essa situação aos brasileiros antes da partida. O problema é que ninguém conseguia se comunicar. Sem entender o que os adversários queriam dizer, o Brasil entrou em campo, acreditando que precisava vencer. O jogo terminou empatado em 1-1 e, pelo regulamento, as duas seleções avançaram normalmente. O mais curioso aconteceu depois do apito final. Muitos jogadores brasileiros pensavam que o empate significava eliminação e deixaram o gramado cabisbaixos. O capitão Djalma Santos, que 4 anos depois seria campeão mundial pela seleção, era um dos que acreditava que o Brasil estava fora da Copa. Só mais tarde veio a notícia. O empate havia classificado as duas equipes. Era mais uma prova de como o regulamento daquele Mundial conseguia confundir até quem estava dentro de campo. Curiosidade 9. A Hungria chegou como a melhor seleção do mundo. Se hoje muita gente fala da Espanha de 2010 ou da Argentina de 2022, em 54, a seleção que encantava o planeta era a Hungria. Conhecida como a equipe de ouro, Golden Team, a equipe era comandada por craques como Ferenc Puskás, Sándor Kocsis, Nándor Hidegkuti e József Bořić, jogadores que revolucionaram a forma de jogar futebol. Mas o que mais impressionava era sua sequência invicta. A Hungria chegou à Copa sem perder uma única partida havia 4 anos. Eram 31 jogos de invencibilidade, com vitórias sobre algumas das maiores seleções do mundo. Antes da Copa, aquela geração já havia conquistado a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Helsinki, em 1952, consolidando a Hungria como a principal potência do futebol mundial. Entre elas, um resultado entrou para a história. Em 53, os húngaros derrotaram a Inglaterra por 6-3 em pleno Wembley. Foi a primeira derrota da seleção inglesa em casa para um adversário de fora das Ilhas Britânicas. Um resultado que chocou o mundo do futebol. Com um ataque avassalador e um futebol muito à frente de seu tempo, a Hungria desembarcou na Suíça como favorita absoluta ao título. Para muitos especialistas, aquela era simplesmente a melhor seleção do planeta. Curiosidade 10. O eterno craque, Ferenc Puskás. Se existia um rosto que representava a Copa de 54, esse rosto era o de Ferenc Puskás, considerado um dos melhores jogadores do mundo. Dono de um chute poderoso, visão de jogo impressionante e uma facilidade absurda para marcar gols, ele era o líder da lendária equipe de ouro. Na Copa de 54, ele começou o torneio em grande nível, mas sofreu uma lesão logo na fase de grupos contra a Alemanha Ocidental. Muitos acreditavam que ele não voltaria a jogar o Mundial. Mesmo assim,
assim, Puskás se recuperou a tempo da decisão e entrou em campo na grande final. Apesar de marcar um dos gols da Hungria, não conseguiu evitar aquela que é considerada uma das maiores zebras da história das Copas do Mundo. Mesmo sem conquistar o título mundial, Ferenc Puskás entrou para a eternidade como um dos maiores jogadores de todos os tempos, tanto que desde 2009, a FIFA entrega o Prêmio Puskás, concedido ao autor do gol mais bonito do ano, uma homenagem ao legado de um craque que revolucionou o futebol. Curiosidade 11. A Batalha de Berna. Como dito, a Hungria chegou à Copa de 54 como favorita absoluta. Na estreia, atropelou a Coreia do Sul por 9-0. No jogo seguinte, simplesmente goleou a Alemanha Ocidental por 8-3. Nas quartas de final, a Hungria enfrentou o Brasil em um jogo que entraria para a história como a Batalha de Berna, em referência à cidade suíça onde a partida foi disputada. Dentro de campo, o clima era de guerra. As entradas eram violentas, as discussões constantes, e no fim, 2 jogadores brasileiros e um húngaro acabaram expulsos. A Hungria venceu por 4-2 e eliminou o Brasil. Só que a confusão de verdade começou depois do apito final. Enquanto os jogadores seguiam para os vestiários, o médico da seleção brasileira, Nilton Paes, teria arremessado uma garrafa de vidro em direção a Puskás, que sequer havia jogado, já que estava lesionado e apenas descia das arquibancadas para cumprimentar seus companheiros. Segundo diversos relatos da época, a garrafa acabou atingindo o zagueiro brasileiro Pinheiro. Sem entender o que havia acontecido, ele perguntou quem havia jogado o objeto. Quando responderam que teria sido Puskás, a situação saiu completamente do controle. Começou então uma enorme briga envolvendo jogadores, dirigentes e membros das comissões técnicas. Houve empurrões, socos, chutes e muita confusão. A polícia suíça precisou entrar em ação para separar os envolvidos. Em meio ao caos, um jornalista brasileiro chegou a dar uma rasteira em um dos policiais. Nem o técnico brasileiro Zezé Moreira escapou. Revoltado, pegou uma chuteira e arremessou contra quem entrava no vestiário, imaginando ser um jogador húngaro. Mais tarde, descobriu que havia acertado justamente o ministro dos esportes da Hungria. E como se tudo isso ainda não fosse suficiente, o árbitro brasileiro Mário Viana, que assistia ao jogo das arquibancadas, desceu até a beira do campo, pegou o microfone de uma rádio brasileira e começou a gritar que tudo aquilo fazia parte de um complô comunista para favorecer a Hungria. O episódio ganhou manchetes no mundo inteiro e ficou conhecido para sempre como a Batalha de Berna. Curiosidade 12. Suécia ou Suíça? E enquanto lá na Hungria a história da Batalha de Berna se desenrolava, aqui no Brasil a transmissão também incendiava o público, principalmente com as falas do juiz brasileiro. Depois da derrota para a Hungria, a tensão explodiu. O clima no rádio, com narrações extremamente emocionais, fez com que parte da população interpretasse tudo de forma ainda mais caótica. E o resultado disso foi um dos episódios mais inusitados daquele pós-jogo. A revolta popular acabou gerando confusão. Revoltados com as falas do juiz, os brasileiros saíram às ruas para apedrejar a embaixada da Suécia. Isso mesmo, eles confundiram o nome Suíça com Suécia, que não tinha nada a ver com a situação. Levaram de graça. Eu fico imaginando um sueco na embaixada vivendo essa situação. Mas que porra é essa? Curiosidade 13. O caminho até a final. Passando pelo Brasil, a Hungria também eliminou a atual campeã mundial, o Uruguai, em uma semifinal histórica. Foi um jogaço decidido apenas na prorrogação. Vitória húngara por 4-2, com 2 gols de Sandor Kocsis, o artilheiro da Copa. A seleção húngara chegava à final invicta, com um futebol que encantava o mundo, e era considerada praticamente imbatível, chegando à final contra um adversário conhecido. Do outro lado, estava a Alemanha Ocidental. Na semifinal, enfrentaram a forte Áustria, que havia eliminado a anfitriã Suíça em um dos jogos mais malucos da história das Copas, o 7-5. Mas contra a Alemanha, os austríacos não tiveram chances. Os alemães venceram por 6-1, com 2 gols de Ottmar Walter, 2 de Helmut Hahn, além de Hans Schäfer e Max Morlock, completando a goleada. O único gol da Áustria foi marcado por Ernst Stoyaspal. Mesmo chegando à decisão, a Alemanha Ocidental ainda era vista como zebra. Afinal, poucas semanas antes, havia levado 8-3
3 justamente da Hungria, seleção que muitos já tratavam como campeã antecipada. Só que tinha um detalhe que muita gente não percebeu na época. A goleada por 8-3 sofrida para a Hungria veio com uma Alemanha Ocidental praticamente reserva. O técnico Sepp Herberger decidiu poupar vários titulares, já que o regulamento permitia à equipe avançar mesmo sem vencer aquele jogo. A prioridade era chegar às fases eliminatórias com o elenco descansado e não disputar uma partida que poderia custar caro fisicamente. Curiosidade 14. O milagre de Berna. No papel existia uma favorita clara. A Hungria era a atual campeã olímpica, conquistando o ouro em 52. Estava há mais de 30 jogos invicta e era considerada a melhor seleção do planeta. Além disso, havia um detalhe curioso. Era praticamente a única equipe da Copa que fazia aquecimento antes das partidas. Parece estranho hoje, mas naquela época isso ainda não era comum. E para a decisão, os húngaros ainda contavam com a volta de Ferenc Puskás, o grande craque da equipe. Ele ainda sentia dores no tornozelo por causa da lesão sofrida justamente contra a Alemanha na fase de grupos, mas garantiu ao técnico que estava pronto para jogar. Do outro lado, a Alemanha Ocidental chegava cercada de desconfiança. Mesmo após eliminar Iugoslávia e Áustria, muitos ainda lembravam da goleada por 8-3 sofrida para a Hungria. Além disso, o país ainda vivia o difícil processo de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, encerrada menos de 10 anos antes. A final foi disputada no dia 4 de julho de 1954, no estádio Wankdorf, em Berna, na Suíça. E se tecnicamente a Hungria era superior, o clima parecia favorecer os alemães. Chovia bastante naquele dia, e o capitão Fritz Walter era conhecido por atuar muito bem sob chuva. Além disso, a Adidas havia preparado uma novidade. Seu fundador, Adi Dassler, sim, o Adi que deu origem ao nome Adidas, levou pessoalmente chuteiras com travas removíveis, permitindo que os jogadores adaptassem o calçado ao gramado encharcado. Foi uma inovação que se tornaria um marco na história do futebol. A bola rolou e a Hungria mostrou sua força imediatamente. Aos 6 minutos, Puskás abriu o placar. Apenas 2 minutos depois, Zoltán Csibor ampliou para 2-0. Parecia que a história da fase de grupos iria se repetir, mas a Alemanha reagiu rapidamente. Aos 10 minutos, Max Morlock diminuiu a vantagem e aos 18, Helmut Hahn empatou a partida após uma falha do goleiro húngaro. O primeiro tempo terminou em 2-2, com oportunidades para os dois lados. Na etapa final, a Hungria pressionou durante boa parte do jogo e criou diversas chances, mas desperdiçou oportunidades importantes, até que aos 84 minutos, Helmut Hahn apareceu novamente e marcou o gol da virada, 3-2 para a Alemanha Ocidental. Nos minutos finais, Puskás ainda chegou a balançar as redes, empatando a partida. Porém, o lance foi anulado por impedimento. Até hoje a decisão gera debates. Não existe uma imagem conclusiva do início da jogada para confirmar se o impedimento realmente aconteceu. Uma das histórias mais conhecidas diz que o bandeirinha teria se confundido por causa da lama, confundindo um jogador alemão com a camisa branca completamente suja com um jogador húngaro. Essa versão, no entanto, nunca foi comprovada. O que foi confirmado é que a Alemanha Ocidental conquistava seu primeiro título mundial. A virada ficou eternizada como o milagre de Berna, uma das maiores surpresas da história das Copas do Mundo. A partida em 2003, o jogo virou roteiro de um filme alemão. O título original é Das Wunder von Bern, que significa O Milagre de Berna. O filme conquistou alguns prêmios na Alemanha e foi assistido por mais de 5 milhões de pessoas no país. Curiosidade 15. A Copa do Mundo com mais gols da história. A Copa do Mundo de 1954, na Suíça, entrou para a história como a edição mais elétrica do futebol ofensivo. Foram marcados 140 gols em apenas 26 jogos, uma média absurda de 5,38 gols por partida, a maior já registrada em todas as Copas. Para comparação, nas edições modernas, essa média caiu bastante, ficando geralmente entre 2 e 3 gols por jogo. O torneio de 1954 ficou marcado por verdadeiros placares elásticos. A Hungria aplicou 9-0 na Coreia do Sul, a Alemanha goleou a Turquia por 7-2 e a Áustria participou de um dos jogos mais
malucos da história das Copas ao vencer a Suíça por 7-5 nas quartas de final. A própria Alemanha Ocidental, campeã daquela edição, também esteve envolvida em um dos jogos mais famosos de gols, o 8-3 contra a Hungria na fase de grupos, considerado um dos resultados mais enganosos da história do futebol, já que veio com time parcialmente reserva. Foi uma Copa em que os ataques dominavam completamente as partidas, defesas eram muito mais expostas e o futebol ainda vivia uma era muito menos tática do que a atual. Por isso, até hoje, a Copa de 54 é lembrada não só pelo milagre de Berna, mas também como a Copa dos gols em excesso, o que não foi superado até hoje com Copas batendo 104 jogos, por exemplo. Com certeza, a Copa de 54 não é das mais lembradas, mas foi uma das melhores. Acredito que seja porque logo na sequência viria a primeira Copa Canarinha. A grande lição desse vídeo é: se for protestar contra a Suíça, não vá até a Embaixada da Suécia. Obrigado por assistir e até a próxima Copa.